E hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. Você precisa entender o que é uma criptomoeda, o que é um token e o que é uma ICO. Você sabe a diferença? Qual a diferença entre uma criptomoeda, um token e uma ICO? Tá? Se você não sabe, então eu vou explicar para você. Uma criptomoeda. A criptomoeda é uma moeda onde ela tem a sua própria blockchain, tá? Ou seja, ela transita sobre o próprio trilho dela. Eu gosto de pensar que uma criptomoeda é como se fosse um trem e a blockchain é o trilho. Então, a criptomoeda é o trem e ela vai transitar pelo seu próprio trilho. Ela tem o seu próprio trilho. Quem são criptomoedas? Quem são criptomoedas? São Bitcoin e altcoins, tá? Altcoins é tudo aquilo que não é Bitcoin, né? Bitcoin é a principal moeda, a primeira moeda, primeiro criptomoeda. Então, Bitcoin e altcoins, que elas são criptomoedas, tá? O que é um token? Gente, um token, ela é uma pré-moeda que não tem a sua própria blockchain, tá? Ela transita na blockchain de outra criptomoeda. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a Chainlink, que é a Link. A Link, ela não tem a sua própria blockchain. Então, ela transita onde? Ela transita na blockchain do Ethereum. Por isso que o Ethereum também é uma das segundas moedas mais valorizadas, né? Por quê? Porque ele tem a sua própria blockchain e muitos tokens transitam sobre a blockchain do Ethereum, tá? Então, existe uma grande quantidade de tokens transitando na blockchain do Ethereum. Então, por isso é uma moeda aí que é a segunda mais importante. Ok, gente? E uma ICO? O que é uma ICO? Uma ICO é uma pré-moeda, tá? Que ainda nem entrou na exchange, né? Initial Coin Offer. Então, é uma oferta inicial de uma moeda, tá? Então, a ICO, ela nem atingiu ainda a fase aí de entrar na exchange, tá? Por exemplo, as ICOs, nós vamos ver, elas não vão estar na CoinMarketCap. Na CoinMarketCap, que a gente vai avaliar, onde a gente faz algumas avaliações de moeda, né? Aí você não vai ver as ICO, tá? Elas não vão ver. Por quê? Porque elas ainda não estão em nenhuma exchange, tá? Então, é uma oferta inicial de uma moeda. Então, é lançado um projeto, esse projeto é lançado e, a partir daí, do roadmap, o que é o roadmap? O roadmap é o mapa, tá? Que ele tem, é o planejamento dessa moeda, dessa ICO. À medida que ele vai fazendo esse planejamento, ele vai concluindo o que está planejado, ela vai crescendo, tá? O que tem situações de ICO que a gente compra e não vinga. Por quê? Porque provavelmente deu problema no roadmap, ou seja, prometeu coisas e não cumpriu, tá? Então, basicamente, é isso, as ICOs. Então, gente, todo dia sai milhões de ICO. Então, assim, não é toda moeda que sai que você vai investir, tá? Por isso é importante, a importância de você entender